Vai. Bom, gente, bom dia, né? Vamos hoje dar prosseguimento, né, nossas aulas de religião aqui pelo nosso aplicativo. E essa aula de hoje, na verdade, né, a gente até sugeriu esse tema aqui embaixo, né? A câmera diverte um pouquinho. A gente até sugeriu esse tema aqui embaixo, né? Atributos de Deus. Ele é um complemento do tema da aula anterior, né? Da aula que nós tivemos sobre imanência e transcendência de Deus. Então, esse tema de hoje vai servir para que vocês possam compreender melhor, né, o tema da imanência e da transcendência. Espero que vocês tenham entendido direitinho, né? Espero que o vídeo tenha ajudado vocês a entenderem os vídeos complementares com o professor de teologia, o pastor da Igreja Batista, tudo mais, tenha ajudado vocês a compreenderem como é que, né, esses atributos de Deus, né, o atributo de transcendência e de imanência de Deus. E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre os três principais atributos de Deus, que é onipresença, onipotência e onisciência. Só que antes eu queria fazer aqui um comentário a respeito da questão que eu passei para vocês na aula passada, né? A questão que falava assim: de que maneira os atributos da imanência e transcendência de Deus interferem na vida das pessoas? Para a gente comentar essa questão, vamos somente relembrar aqui esses conceitos, né? O conceito de imanência é aquele conceito que Deus ele se faz presente na sua criação. O conceito de transcendência é que Deus ele está acima, né, da sua criação. Ele está distante, ele está longe da sua criação. Ele é maior que a sua criação. Ele, em termos de poder, embora a criação dependa de Deus, Deus não depende da criação. Se nós focarmos Deus apenas como transcendente, então nós vamos correr o risco do teísmo, né? Um Deus transcendente, ele dá a realidade do teísmo. Deus cria o mundo, dá a partida no relógio e deixa as coisas acontecerem. Eu me lembro muito do meu professor de filosofia que falava que enquanto a gente estava aqui muito preocupado com as questões, Deus estava lá de cima, bem longe, não estava nem aí para as coisas, né? Embora ele seja um ex-padre, né? Ele tinha esse pensamento aí, né? Esse pensamento teísta. Já o atributo da imanência, se nós formos apenas por ele, nós vamos acreditar no panteísmo, ou seja, que tudo é extensão de Deus. Então, aquele besourinho, aquele sapinho, aquela árvore, aquela pedra, tudo é extensão de Deus. Não é que Deus esteja presente no passarinho, não é que Deus esteja presente na pedra, não é que Deus esteja presente na árvore, mas é que a árvore, o passarinho e a pedra e tudo que eu já citei são Deus, é a extensão de Deus. Então, é uma linha de pensamento muito comum às religiões orientais. Por exemplo, né, o hinduísmo, essas religiões orientais, elas seguem muito essa ideia do panteísmo, tá certo? E o teísmo, que seria? O teísmo seria um ateísmo, na verdade, mais moderado, entendeu? A pessoa acredita que Deus criou, mas que criou, tá lá no canto dele, não tá nem incomodado, lá deitado na rede, né, tudo mais, também tá assistindo as coisas de camarote. Então, na verdade, o cristianismo, ele é orientado a crer que Deus ele é ao mesmo tempo transcendente, ou seja, ele é poderoso, ele é criador, ele está distante, ele vê tudo, e ao mesmo tempo Deus ele é imanente, ou seja, ele não criou e deixou as coisas acontecerem, mas ele criou e se faz presente na sua criação, tá certo? Então, de que maneira esses atributos de imanência e transcendência interferem na vida das pessoas vai depender da forma como as pessoas acreditam. Se a pessoa ela acredita apenas em um Deus transcendente, então não tenho a que prestar contas, não tenho com que me preocupar, ao mesmo tempo em que eu não tenho ninguém por mim a não ser eu mesmo, porque Deus ele que me criou, mas ele está longe. Se eu acredito que Deus ele apenas está perto, que Deus ele é apenas imanente, não posso fazer nada porque tudo é Deus. Deus transcendente e imanente, perfeito. Deus ele está longe, ele é todo poderoso, ele pode me ajudar, mas ao mesmo tempo ele está aqui pertinho para me ouvir. Os textos bíblicos que eu deixei para vocês na semana passada, eles servem para entender perfeitamente isso aí, tá certo? Já abrindo aqui esse parênteses, já que eu citei, quem não tem, tá certo? Cuide de ter uma, nem que seja em meios digitais. Mas a gente vai precisar, vez ou outra, a gente tem que estar consultando a Bíblia, por quê? Não é porque a gente está fazendo doutrinação religiosa, não é porque a gente está querendo impor uma religião a ninguém, não. Mas nós vivemos no Ocidente.
Então a base religiosa ocidental é o cristianismo, e o cristianismo é baseado na Bíblia. Então não tem como falar, por exemplo, de religião no Ocidente sem estar citando vez ou outra a Bíblia, tá certo? Então vamos à nossa aula para nós entendermos os atributos de Deus. Então vamos lá, desculpa gente, vamos lá. Não precisa ter medo, tá certo? Não pega pela internet não. O nosso conteúdo de hoje, disciplina de ensino religioso, são os atributos de Deus, né? Complemento da aula sobre imanência e transcendência de Deus, tá certo? Vocês vão ver que é bem simples de se compreender esses atributos. Vou deixar no final para vocês o link que eu quero que vocês assistam. É longo. Ah, professor, é 50 minutos. Rapaz, vocês maratonam série, tá certo? Então, vou assistir um vídeo de 50 minutos, uma conferência de um dos maiores teólogos do Brasil, o professor Augusto Nicodemos, a respeito desse tema. É bem diferente de que você estudar com um médio mortal, como o professor João Paulo aqui, tá certo? Então, vou deixar para vocês o link, certo? Para vocês assistirem a palestra de Augusto Nicodemos a respeito desse assunto. Mas enquanto Augusto Nicodemos não está pronto, vamos nos servindo daqui de João Paulo mesmo, tá bom? Então vamos lá. Só Deus, esse aqui é um adesivo, um bannerzinho, né, que eu achei na internet, achei bem interessante. Só Deus é onipresente, pois em tudo está, onipotente, pois tudo pode, e onisciente, pois ele tudo vê. Observe quando a gente diz que Deus ele é onipresente, ele em tudo está. Não está dizendo que ele é tudo, está dizendo que ele está em tudo. Ser é uma coisa, estar é outra, não é isso? Onipotente, ou seja, significa que ele tudo pode. E onisciente significa que ele tudo vê. Qual vai ser a minha ideia aqui, pessoal? A minha ideia é que ao final nós consigamos encaixar esses atributos aqui, tanto no conceito de imanência quanto no conceito de transcendência. Então, qual desses atributos confirma o conceito de imanência e qual desses atributos vai confirmar o conceito de transcendência, tá certo? Vai ser inclusive exercício para vocês aí no final, tá bom? Então vamos lá. Seguindo. Cada uma dessas palavras é iniciada pelo prefixo oni. Muito importante aqui, viu pessoal? Esse prefixo, presta atenção nele. Deixa eu pegar uma canetinha aqui de uma cor diferente, vai ficar melhor para vocês, pra gente destacar. Eu creio que essa aqui apareça bem aí na tela para vocês. Ó, todas essas palavras, né, começam com o prefixo oni. Onipresença, onisciência, onipotência. Esse prefixo ele significa todo. Então, oni é igual a todo, tá certo? Oni significa todo. Então, nós temos onisciente, aqui ó, vou pegar de novo, onisciente, ciente vem de saber, de conhecimento, é de ciente, que surge, por exemplo, que deriva a palavra ciência, cientista, cientificismo, assim por diante. Então, quando eu digo que Deus ele é onisciente, eu digo que Deus possui todo o conhecimento. Certo? Não é Google, viu, gente? Não é Google, é Deus, tá certo? Então, aquele que possui todo o conhecimento, toda a ciência. Então, quando eu digo que Deus é onisciente, eu estou dizendo que Deus possui todo o conhecimento e possui toda a ciência, tá certo? O segundo atributo é o atributo que Deus, diz que Deus é onipresente. Cadê aqui a caneta agora? Pronto. Onipresente, né? Presente, né, que vem de presença, ou seja, eu estou dizendo que Deus está em toda parte, né? Oni não é todo, né? O oni aqui se liga a todo, deixa eu ligar aqui também, né? O oni a todo também, tá certo? Então, onisciente, né? Voltando aqui ao primeiro conceito, tá certo? Oni, todo, ciente, conhecimento. Então, todo o conhecimento, toda a ciência. Oni, todo, presente, ou seja, presença, ou seja, Deus está presente em tudo, em toda a parte. Tá certo? Terceiro atributo, onipotente. Ficou bem aqui embaixo.
né? Atributo da onipotência de Deus, atributo muito importante aí da nós entendermos, né? Foi até música lá de Raul Seixas, depois eu vou deixar o link para vocês conhecerem a música, é bem legal. Oni, né? Se relacionar a todos. Potente, ou seja, poder. Então, aquele que pode todas as coisas, né? Então, quando a gente fala, o pessoal fala muito disso aí em música, que Deus pode tudo, que Deus faz tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, tudo isso aí, né, são referências, né, são frases que nós dizemos no dia a dia, que nós tiramos da Bíblia, que fazem referência a Deus, tá certo? A Abissal ligou só aqui pertinho agora, mas vamos lá, vamos seguindo. Continuando aqui, pessoal. Então, ó, atributo da onisciência de Deus. Vamos lá. O texto bíblico que mostra pra gente a onisciência está lá em Provérbios 15:11. Lembra de procurar uma Bíblia para vocês, tá certo? Ou física, ou então no celular, no tablet, no computador, seja lá como for. De preferência, a Bíblia impressa. Eu acho melhor de manipular, até pra gente se acostumar, tá certo? Mas vamos lá, atributo da onisciência de Deus. O além, vou destacar aqui os termos mais interessantes pra gente, tá certo? O além e o abismo estão descobertos perante o Senhor. E aqui tem uma telha em cima não, viu gente? Eu vou explicar já já. Quanto mais o coração dos filhos dos homens. A palavra descoberto aqui significa desvendado, significa explicado, significa que faz parte do conhecimento de alguém. Vamos pegar aqui como exemplo. O conhecimento a respeito da onipresença de Deus foi descoberto a João Vitor. Então significa que João Vitor ele aprendeu todo o conhecimento relativo àquele assunto. O conhecimento a respeito da imanência de Deus foi descoberto a Luiz Felipe. Então significa que Luiz Felipe aprendeu todo aquele conhecimento. Tá dando para entender? Então, o além e o abismo, ou seja, o mundo espiritual e as profundezas são de conhecimento de Deus. Quanto mais o coração dos homens. Se a imensidão de tudo faz parte do conhecimento de Deus, imagina o que está no coração da gente. Então significa que Deus, ele sabe tudo. Saber tudo é nesse sentido aí, tá certo? Explicação, ó. Esse é apenas um texto que mostra que nada escapa ao conhecimento de Deus. Nem o que acontece aparentemente longe, ou seja, no além, no abismo, nem o que acontece aparentemente perto, dentro do coração do homem. Tá certo? Lembrando que depois a gente vai ter no exercício que associar todos esses conceitos, né, dentro, né, todos esses atributos, dentro dos conceitos de imanência e transcendência de Deus, tá certo? Vamos lá? Podemos seguir? Vamos embora então. Atributo da onipresença de Deus. Vamos lá. Acaso, texto de Jeremias, capítulo 23, versos 23 e 24. Ó. Acaso sou Deus apenas de perto? Diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não o veja? Diz o Senhor, porventura não encho os céus e a terra? Diz o Senhor. Acaso sou Deus apenas de perto? E não também de longe? Ou seja, Deus está conversando aqui dizendo, ó, eu estou perto e eu estou também longe. Lembra? Perto, imanência. Longe, transcendência. Ocultar-se-ia alguém em esconderijo, ou seja, alguém poderia se esconder de Deus. Sabe aquilo que as pessoas dizem? O camarada está fazendo, mas Deus está vendo tudo que você está fazendo. Não tem como você esconder nada de Deus. A pessoa escapa da justiça dos homens, mas nunca vai escapar das vistas de Deus e tudo mais. É baseado nesses conceitos da onipresença, tá certo? Então, ó, ocultar-se, ou seja, se esconderia alguém em esconderijos de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho os céus e a terra, ou seja, não estou eu presente, eu não estou em todos os lugares, eu não sou transcendente e imanente ao mesmo tempo, ou seja, não estou em tudo. Então, nós temos aqui nesse texto o atributo da onipresença.
claramente vemos que não há como escapar da presença de Deus. Ele está em todos os lugares. Vocês lembram que lá no Gênesis, Adão e Eva tentaram, né, se esconder da presença de Deus. Então Deus foi lá vindo pelo jardim. Ei, onde é que vocês estão? Não, nós percebemos que você estava chegando e como a gente está nu, a gente se escondeu aqui. E como é que vocês sabem que estão nus, né? Toda aquela história ali do pecado original, aquela coisa toda. Então, nem o melhor esconderijo seria capaz de estar afastado da sua ciência e da sua presença. Deus vê tudo. Tem a música, cara, eu vou deixar para vocês. A música de Raul Seixas sobre isso aqui. Tá certo? É bem interessante, tá bom? Lógico que tem ali a crítica cômica, né? A crítica social a respeito da onipresença de Deus, mas vocês vão ver que é bem interessante. Tudo é uma forma como a gente entende as coisas. Atributo da onipotência, o terceiro atributo de Deus, terceiro e último. Jesus, ficando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Ó, isso aqui foi Jesus lá no Evangelho de Mateus 19:26. Mas para Deus tudo é possível, né? Mateus 19:26. Se para ele tudo é possível, para uma pessoa, para algo ser possível para uma pessoa, quer dizer que ela pode. Então, se tudo é possível para Deus, está dizendo que Deus, ele pode tudo, né? Então, onipotente, ou seja, pode tudo. Uma tarefa que seja difícil para Deus, difícil e impossível não dá. Não consigo, não posso, são palavras e expressões que não fazem parte do dicionário de Deus, mas apenas do nosso dicionário, né? A explicação aí bíblica para esse atributo de Deus também, tá certo? E agora, pessoal, vou querer que vocês leiam, né? Façam aí a leitura, por isso que eu disse que vai ser necessária a Bíblia, tá certo? Vocês vão fazer a leitura do Salmo 139, tá ok? Identificar nele os atributos de Deus, então, os atributos de onipresença, onipotência e onisciência de Deus, vocês vão encontrar esses três atributos nesses salmos, tá certo? Para ajudar vocês nessa tarefa, a palestra aí do teólogo Augusto Nicodemos, tá certo? A respeito de onisciência, onipotência e onipresença de Deus, que ele usa inclusive como base para essa palestra esses salmos aqui, tá certo? Então vocês ficam a critério, né? A palestra é ótima, não é aquela palestra maçante, cansativa. Lembrando, tá certo, pessoal, que ela é denominacional, tá ok? Então, assim, ela defende um lado religioso, porém, vocês aí tentem entender mais pelo lado teológico, tá bom? Espero que ninguém se incomode. E relacione cada um dos atributos, aliás, não dos tributos, né? Ninguém vai pagar imposto aqui a Deus, né? Dos atributos de Deus, as ideias de imanência e transcendência. Então, bem simples, faz uma tabelinha, tá bom? Imanência e transcendência. Beleza. Onipotência seria o quê? Eu acho que onipotência é transcendência. Então, coloca lá no cantinho da transcendência. Onipresença é o quê? Eu acho que onipresença tanto é transcendência quanto é imanência. Então, coloca nas duas. Tá bom? Tenta fazer essa tabelinha aí. Eu vou deixar o modelo aí para vocês seguirem, tá certo? E em caso de dúvidas, eu estarei mais uma vez aqui para ajudar vocês, tá certo? Então, gente, essa foi a nossa aula, tá certo? A respeito desse assunto. Espero que vocês tenham gostado, espero que estejam gostando, na verdade, das aulas. Também espero que vocês estejam se esforçando, porque a aula EAD ela exige um pouquinho mais da gente, só que o aprendizado ele vem, tá bom? O aprendizado ele vem desde que nós nos esforcemos para isso, tá bom? Então, até a nossa próxima aula. Nos vemos por aqui, né? Não vou dizer que nós nos vemos por aí, né? Nós nos vemos por aqui, tá ok? Então, até a próxima aula.